Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, super. Eu sempre falo que é importante porque é. Mas, gente, falar sobre a ilusão do perfeccionismo é algo que não tem tamanho. Investimos em sermos perfeitas sem nem percebermos como era o nosso investimento. E é óbvio que o perfeccionismo, ele não é algo que atinge a mulher mais velha. Não, ele é algo que existe na humanidade, mas ele também, o perfeccionismo, é algo não entendido. Eu já tive muitos clientes e muitas clientes me dizendo assim, mas não é bom ser perfeccionista? Porque para elas realmente foi uma surpresa quando eu disse que não era bom. Que era algo, com certeza, nocivo, e elas acharam que era uma antítese para tudo que elas já viviam aprendendo e fazendo ao longo da vida. Por quê? Porque o perfeccionismo, do jeito que a gente vai trabalhar aqui hoje, ele obstrui a felicidade. Por quê? Por que o perfeccionismo é um obstáculo para a felicidade? A primeira coisa é a gente entender que existem, quando a gente está no perfeccionismo, a gente está numa pegada que não inclui desvios, que são realidades, por isso eu chamei de ilusão do perfeccionismo essa live, né? Não inclui realidades, não inclui aceitação de realidades e muito menos frustração. Então, a obstrução da felicidade com esse perfeccionismo é uma negação muito clara através de dois conceitos. O primeiro conceito do perfeccionismo é consciente, mas o segundo é inconsciente. E todos dois estão ligados a uma vida perfeita. Nesse caso, a perfeição, ela em vez de ajudar, ela atrapalha. Por quê? A vida perfeita que o conceito do perfeccionismo traz é impossível. Impossível. Porque parece que a gente nunca vai poder usufruir do presente sendo imperfeita. Então ela traz o conceito do perfeccionismo consciente e inconsciente, trazem para nós uma situação impossível de ser sustentada a vida toda. Parálise, que é uma obstrução para a felicidade. Por quê? Para eu estar e me sentir feliz, eu tenho que ter movimento, eu tenho que ter vida. Se vida é movimento, o perfeccionismo com o medo faz com que eu interrompa o meu movimento. Ter cobrança de resultados, de perfeição, de performance, né? Para tudo, porque o perfeccionismo, ele é avassalador, ele não se limita a uma área da nossa vida. Eu gostaria que vocês pensassem assim, hoje o perfeccionismo de vocês, ele pode até estar mais claro numa determinada área, numa determinada localidade, mas com certeza ele não funciona só aí. Sem você perceber, essa busca frenética por uma vida perfeita, ela está em várias outras áreas, distribuídas. Para quem tá comigo na virada da loba, sabe, as áreas da roda da vida, todas aquelas 12 áreas, se a gente for usar a visão perfeccionista para avaliar cada uma delas, a nossa avaliação vai ser baixíssima. Porque dificilmente, com o medo de errar, com a parálise, ser perfeccionista é imaginar e não permitir que nada saia fora do seu controle. Então, o controle também foi inserido. Muito bem, temos que incluir tudo que o perfeccionista obstrui quando ele está vivendo a obstinação de ser perfeccionista. Por quê? Parece que nunca vai ser possível usufruir de uma vida sendo perfeito, né? Então, o que acontece com o perfeccionismo que nós chamamos de obstrução para a felicidade? Acontece um conflito
Todas nós temos intelecto aqui desenvolvido. E esse conflito do intelecto, ele sabe que não existe perfeição. Mas no nível emocional, é difícil chegar à experiência de saber que não existe perfeição. E o que acontece com esse conceito intelectual, conceito emocional? Eles se conflitam dentro de nós. Eu não sei se vocês já tinham pensado isso, mas a parálise, o medo e a paralisia que o perfeccionismo causa vem desse conflito. Especificamente desse conflito, que é uma discrepância que inibe a vida feliz. Porque eu sei, mas eu não sinto. Eu sinto, mas eu não sei. O perfeccionismo é o carrasco da alegria. Qual é? A gente está falando aqui da obstrução da felicidade no ponto de vista da humanidade, do nosso dia a dia, de mulheres maduras, de mulheres que já têm um caminho, que já avançaram, que já se frustraram, que já têm muitas vitórias, que ainda tem muita coisa para fazer, que ainda deseja e quer colocar a vontade a serviço do desejo. Tudo isso, se a gente usar a visão perfeccionista, isso vai ser congelado, paralisado. Por quê? Porque vai existir um conflito. O medo em si é o conflito das emoções com relação ao intelecto. Então a gente paralisa. Qual seria, gente, o oposto do perfeccionista ou do perfeccionismo para vocês? A gente está falando de um assunto super pesado, super tenso, onde a sociedade, principalmente ocidental, valoriza demais o perfeccionismo, estimula demais o perfeccionismo. Então nós sabemos que esse babado é grosso, né? A gente sabe que é algo que a gente tem que todos os dias trabalhar. E eu pergunto a vocês, se o perfeccionismo obstrui a felicidade de cada uma de nós na altura que a gente está na vida, o que seria não ser ou não ter o perfeccionismo nos acompanhando? Como seria e o que seria isso? Que tipo de nome, de adjetivo, de situação eu teria que ter, você, loba, teria que ter, para eliminar a ansiedade, para eliminar o controle, para eliminar a parálise, para eliminar o estado de estar sempre alerta? O que você acha que você precisa desenvolver, fortalecer, criar e crescer dentro de você? O quê? A capacidade da gente sentir felicidade, que não é nem o ser só, né? É sentir a felicidade, é sentir o cheiro da felicidade, é estar na presença da felicidade, é a capacidade de aceitar a imperfeição. Todas as vezes que eu uso a aceitação para as minhas falhas, para as falhas dos outros, para o eu inferior, que é aquele lugar do medo, né? Quando eu aceito que eu tenho determinados hábitos, defesas, comportamentos, vivências que eu não aprovo, mas que eu continuo tendo, eu deixo de reprimir aquilo que eu considero feio, que eu considero a minha vulnerabilidade. Tudo isso está contido num lugar de aceitação. Aceitar, confiar, se entregar. Para quê? Para parar de reprimir tudo aquilo que nós sentimos como falta. Tudo aquilo que nós sentimos como erro. Tudo aquilo que nós achamos que devemos mudar ou melhorar ou estabelecer algo diferente do que já está estabelecido. O perfeccionismo, ele não trabalha com a aceitação. Quando eu estou vivendo o perfeccionismo, eu estou obstinada, buscando com uma maneira absolutamente cega algo que eu não tenho.
algo que falta em mim. E quando falta em mim ou no outro, eu não estou vivendo a aceitação. Porque não existe a aceitação da idade, não existe a aceitação das ruguinhas, não existe a aceitação de algumas mulheres que mudam o corpo, não existe a aceitação para a chegada da menopausa, para a chegada do climatério antes da menopausa, não existe um estado de aceitação para aquilo que vai faltar com a maturidade, mas também não aceita o que vai chegar. Então, todo tipo de preconceito, de conceito pré-concebido, está associado a uma visão perfeccionista de que aquilo não deveria ser como é. Aquilo tem que ser diferente do que é. Eu acho que quando eu aceito que eu não aceito, eu relaxo. Nós, mulheres maduras, experientes, fazemos isso. Fazemos isso com a gente, fazemos isso com os outros. Por quê? Porque muitas e muitas vezes a gente coloca no outro a nossa exigência, o nosso perfeccionismo. Para quê? Para que a gente não olhe para a nossa falta e a nossa não aceitação da falta. Então, o perfeccionismo é a não aceitação de que faltam milhões de coisas. Nós somos seres incompletos, sabem disso? Vou repetir, todo mundo veio fazer recall aqui, com exceção dos nossos avatares. A gente veio fazer recall e tem pouco tempo nessa vida para fazer isso. Então, quanto mais eu me fixo no perfeccionismo e no relacionamento perfeito, mais e mais eu desejo que o outro, que o meu trabalho, que a minha vida, que tudo que acontece em torno seja aquilo que vai tamponar o meu buraco, o meu vazio, a minha falta.